que é um tecido muito complexo e é responsável por diversas atividades que vão transmitir sinais e vão controlar movimentos do corpo, regular o funcionamento dos órgãos internos e entre outras funções básicas. Com várias funções, como a assimilação, a análise, a retenção, os órgãos sentidos, sentimentos, a reação, o raciocínio, a criatividade, a liberação de impulsos nervosos, a memória, a coordenação motora, emoções, interação, aprendizado e inteligência. São assim, várias funções que esse tecido vai executar no corpo. E o tecido ele é dividido em duas formas: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos cranianos, os glândulos nervosos e os nervos espinhais. E ele se encontra mais espalhado assim pelo corpo. Aí, o sistema nervoso periférico ele possui seus nervos, ele possui seus glândulos nervosos e as terminações nervosas também, que são para receptores para o tato, dor, o frio, pressão, calor e paladar. Essas terminações vão se encontrar em vários lugares do corpo. Você pode encontrar na pele e em várias outras partes. Bom, o tecido nervoso ele é constituído basicamente por neurônios, que é a sua célula principal. Esse neurônio possui dois fundamentos muito importantes para realizar as funções, que é a estabilidade e a condutibilidade. No caso, ele é extremamente excitável, então ele recebe muitos estímulos por meio de sinapses, são estímulos externos, e eles são muito excitáveis pelos estímulos. E eles também conduzem muito facilmente esses estímulos, após eles receberem. E por isso ele possui três principais partes. O corpo celular, ou pericárdio, que é onde se encontra o núcleo, circulado por citoplasma, e várias outras organelas, como mitocôndrias, os corpúsculos de Nice, que vão ajudar na síntese proteica, e várias outras organelas. No dendrito, ou a árvore dendrítica, são vários prolongamentos que estão em volta do corpo celular. É por meio dos dendritos que você chega a informação no neurônio, que é o principal receptor. E por fim tem o axônio. O axônio é um prolongamento mais longo que parte do corpo celular, que é por onde você vai passar o sinal da sinapse para outro neurônio. Enfim, vai passar a informação que ele recebeu. No caso, quando ocorre uma sinapse, que é uma reação elétrica, e ocorre também a troca de íons, você recebe, o neurônio ele vai receber a informação por meio do dendrito, ele vai passar pelo corpo celular, onde vai ocorrer síntese, e vai passar pelo axônio. O axônio ele não possui organelas, porém alguns possuem bastante mitocôndrias, porque por meio dos processos das sinapses ocorre muito gasto de ATP. Bom, aí tem imagem mais ou menos da morfologia do neurônio. Vai ser os dendritos, aí o corpo celular com os corpos de Nice. E aí você tem o segmento inicial do axônio, que também tem um cone de plantação. No axônio também dá pra ver que tem nós de Ravenier, a bainha de mielina. E tem também ocorrer um ramo colateral do axônio. E aí, no fim do axônio, tem também o telômetro, que é a ramificação dele. Aí tem mais uma imagem, de como
morfologia dele. Bom, e por isso a célula, né, o axônio, ele pode ser classificado pela morfologia e pela função. No caso da morfologia, ele pode ser classificado em multipolar, bipolar e pseudonipolar. O multipolar é o neurônio que mais se encontra no corpo, que ele possui um corpo celular e em volta dele você tem muitos dendritos e tem a direção do impulso que passa por um longo axônio. Já no bipolar, ele só possui um corpo celular e um dendrito, e o axônio também. E também o pseudo-unipolar, que ele tem um corpo celular que ele vai se dividir para duas partes. Né? Uma parte vai se dividir para formar o axônio e a outra o dendrito. Aí a classificação quanto à sua função, eles podem ser motores sensoriais ou podem ser interneurônios. Os motores eles vão controlar os órgãos efetores, como glândulas e fibras musculares. Os sensoriais eles vão receber estímulos do organismo ou do ambiente. E os interneurônios eles vão fazer a conexão entre esses neurônios para mandar os sinais sinápticos. No caso aí, o neurônio sensorial, primeiro ele vai receber, né, um estímulo do organismo, por exemplo, frio, calor na pele, e aí vai fazer a direção da condução. Aí ele pode passar por um neurônio associativo, que geralmente vai mandar essa informação para o sistema nervoso central, e depois essa informação vai passando direto para o motor eferente, que vai fazer controlar tipo, outra parte do corpo. Como, por exemplo, uma queimadura. Não tipo queimadura, mas você tocar em um objeto muito quente, ele vai primeiro receber a informação, né, pelo neurônio sensorial da pele, depois ele vai mandar para o sistema nervoso central e depois o sistema nervoso central vai fazer meio que automaticamente a sua mão largar um objeto muito quente, porque ele entende que vai te queimar, que vai te fazer mal. Bom, depois de falar dos neurônios, também tem outras células que também são muito importantes no sistema nervoso, né, no tecido nervoso, na verdade, que são as células da glia, porque os neurônios, por si só, eles não conseguem realizar suas funções sozinhos. Então, eles vão precisar de células para auxiliarem eles a executar suas funções. No caso, são as células da glia, que elas têm a função de envolver, nutrir os neurônios e manter eles unidos. São 5 células: os astrócitos, os microgliócitos, os oligodendrócitos, as células de Schwann e as células ependimárias. Bom, primeiro os astrócitos, né, que eles têm formato de estrela, eles recebem esse nome, né, que formando assim, porque eles são muito parecidos e eles possuem muitas ramificações. Eles vão fazer a ligação dos neurônios aos capilares sanguíneos e à pia mater. No caso, ao fazer essa ligação, né, formar essa ponte, eles vão fazer a nutrição. Eles geralmente vão retirar nutrientes do capilar sanguíneo e vão passar para o neurônio. Fazendo a nutrição e reposição né, tipo, os nutrientes para o neurônio funcionar. Eles também vão acabar fazendo uma sustentação no sistema nervoso, ali entre os neurônios, porque eles vão manter eles unidos. Eles também são responsáveis pela barreira hematoencefálica, que no caso vai cobrir os capilares sanguíneos e vai meio, né, formar uma barreira para manter, vai formar essa barreira para manter o capilar mais seguro assim. Eles também podem ser responsáveis pela nutrição, quer dizer, e pela regeneração, né? Os astrócitos, eles são divididos em dois: os fibrosos e
os protoplasmáticos. No caso aí, os fibrosos, eles se encontram na substância branca e eles possuem menos prolongamentos que os protoplasmáticos, mas eles são muito mais fortes, por assim dizer, na substância branca. Enquanto os protoplasmáticos, eles são muito mais ramificados e são ramificações muito finas que se encontram mais na substância cinzenta. Bom, os microgliócitos são células pequenas e alongadas e elas serão responsáveis por proteger o sistema nervoso central de várias doenças. No caso, elas vão fazer a fagocitação, né, que vai ter uma função parecida com os... elas, no caso, vão ter a função, né, basicamente, eles vão fagocitar vários corpos estranhos que o corpo não vai reconhecer, e aí eles vão retirar isso. Eles vão remover os detritos e as células mortas também ali no sistema nervoso. Tem dois tipos de microgliócitos, né? O microgliócito 1, que ele vai secretar citocinas que vão agir como inflamatórios, pró-inflamatórios, e o microgliócito 2, que vai fazer citocinas anti-inflamatórias. No caso, as citocinas pró-inflamatórias, elas vão agir assim que encontram um corpo estranho ali no corpo, né? Perto ali dos neurônios, que vai favorecer a desmineralização, e aí eles vão atacar esse corpo estranho ali. E depois, né, vão secretar citocinas anti-inflamatórias que vão favorecer a mineralização novamente do axônio, né, meio depois de ter agido ali, né, retirando um corpo estranho, que tecnicamente faria mal. Às vezes, né, quando vai ocorrer a segunda parte, né, que vai meio que regenerar, geralmente não é 100% e vai deixar ali sempre sequelas que geralmente são permanentes, já que os neurônios eles não conseguem se regenerar. Muitas vezes isso ocorre em casos, por exemplo, de Alzheimer, que, né, as células elas vão morrendo e aí os microgliócitos eles vão agindo em cima dessas células ou então em cima de uma proteína estranha que geralmente acontece, que ela ocorre entre os neurônios. E aí nisso a pessoa vai, os microgliócitos eles vão agindo, vão secretando citocinas inflamatórias e aí a pessoa vai tendo perca de memória, perca de várias funções no corpo, gerando assim mal de Alzheimer. E aí, quanto mais velho vai ficando, mais lenta vai sendo a regeneração e a ação desses microgliócitos também. Os oligodendrócitos, eles vão ser principalmente eles vão ter principalmente a função de proteger o terminal axônico e o terminal axônico. São células que elas vão ligar vários axônicos das células do sistema nervoso central e vão enrolar com a bainha de mielina. No caso aí tem prolongamentos que vão se enrolar em volta dos axônicos, produzindo a bainha de mielina no sistema nervoso central. Também ocorre como um isolante elétrico, porque quando você tem uma sinapse, o sinal sináptico, né, a corrente elétrica, para ela não se desviar no caminho axônico, a bainha de mielina vai ajudar a conduzir essa corrente elétrica e também vai impedir que ocorra algum problema assim, né, no meio do coisa. Inclusive também a bainha de mielina ela é composta por lipídios, né, uma camada de gordura que tem ali. Então ela vai ajudar também a proteger o axônio e também vai fazer com que a sinapse dela ocorra de forma muito mais rápida,
tanto que geralmente a sinapse em neurônios que estão mielinizados são mais rápidos do que as sinapses que ocorrem em neurônios que não estão mielinizados. As células de Schwann, elas possuem uma função muito parecida com o ligadentrócito, porém elas vão formar a baía de mielina no sistema nervoso periférico. E, diferentemente também do ligadentrócito, elas não vão ligar os axônios. Elas vão se enrolar apenas em volta de um axônio só. Não é que nem a ligadentrócito que eles vão ligar várias células em uma só. Também, né, na baía de mielina, você possui um nó de Ranvier, porque é um nó que você precisa para ocorrer a troca de íons. Porque, por exemplo, se ela estivesse somente cobrindo todo o axônio, não passaria nenhuma corrente elétrica ali, porque estaria isolada eletricamente. Então, ela possui esses nós de Ranvier para ocorrer a transferência de elétrons. No caso aí tem a imagem, né, a célula de Schwann se enrolando em volta ao axônio e formando a baía de mielina, que é composta de lipídios. E a última são as células ependimares, que elas vão ser responsáveis por fazer os plexos corroides e o líquido cefalropiano. Elas conseguem conduzir essas substâncias por meio de cílios que possuem, que esse líquido, né, cefalropiano, ele vai ajudar a proteger o encéfalo e o cérebro e vários órgãos também, porque é uma região que é muito vulnerável e ela tem que estar muito protegida. Esse líquido cefalropiano serve para proteger, principalmente contra impactos. Por isso que as células ependimares são responsáveis por proteção do sistema nervoso central. Elas também vão revestir as cavidades do sistema nervoso central e vão possuir, né, as microcavidades de cílios também. Aí tem uma imagem, né, uma imagem mostrando as células da glia e neurônios conectados, como eles funcionam. Aí, mais de novo, as células da neoglia, né, os astrócitos plasmáticos, os astrócitos fibrosos, a microglia e os oligodendrócitos separados, né, então ali mostrando a sua função, né. Bom, agora eu vou falar sobre o impulso nervoso, como ele ocorre. No caso, né, como eu já disse, o dendrito do axônio, do neurônio, ele vai receber informação, né, por meio de um impulso nervoso. E aí ele vai passar, né, a corrente elétrica para o corpo celular e aí ele vai passando pelo axônio. O axônio ele vai estar mielinizado e vai receber essa condução elétrica para passar para outro dendrito de outro neurônio, ou às vezes também diretamente para outra parte do corpo, né? No caso, nos terminais axônicos, né? Os terminais neurais, né? Que estão ali presentes nos nervos. Bom, o impulso nervoso, né? Ele já vai passar pelo axônico. Quando o axônio, antes de receber, né, a informação, ele vai estar despolarizado. Ele vai possuir íons positivos por dentro e negativos por fora. E assim que ele recebe, ele vai sendo repolarizado. Ele vai receber o estímulo e aí ele vai sendo despolarizado. Nisso porque vão ocorrer ali trocas de íons. E vão ocorrer, né, um potencial de ação, que é o impulso nervoso, né, que é o sinal elétrico, que ele vai se propagar pela superfície da membrana de neurônio. E aí o impulso ele começa em viagem em decorrência do movimento de íons, como de sódio e potássio, né, entre a parte externa e a parte interna do axônio, por meio, né, dos nós de Ranvier.
aí, assim que ocorre, né, esse estímulo, ele vai... A velocidade, né, desse impulso elétrico entre esses íons que ocorre, essa polarização e repolarização do potencial de ação, tipo assim, ocorre numa velocidade muito rápida e geralmente é muito constante. E ocorre várias vezes. Bom, aí na imagem está mostrando os íons negativos por dentro e os positivos por fora. Depois ocorre a troca de sódio e potássio, que por dentro a membrana vai ficando positiva e por fora negativa, e depois vai tendo a repolarização. E novamente, por dentro vai ficando por íons negativos e por fora positivos. Aí vai falando membrana polarizada, que o neurônio vai estar em repouso e vai se apresentar com carga elétrica positiva ao externo. E depois a despolarizada, que vai alterar a permeabilidade da membrana e vai ter grande entrada de sódio na célula e pequena saída de potássio. Bom, o potencial de ação, como eu já falei, é basicamente isso, né? Um estímulo nervoso, estímulo elétrico, que vai ter a excitação da célula nervosa por estímulos que vão atingir o limiar de excitabilidade da célula. E aí ele vai ter o potencial de ação, que vai ser disparado no princípio denominado de tudo ou nada, que vai, né, de tudo ou nada, porque ou ocorre ou não ocorre esse potencial de ação, esse estímulo, basicamente. E, vamos falar, vamos correr as 3 etapas: a despolarização, a repolarização e a hiperpolarização. Na etapa de despolarização, a membrana ela vai estar permeável aos íons de sódio positivos, e aí vai aumentando a carga positiva no interior da célula. E vai já ocorrer ali o estímulo de alta velocidade. E aí vai ter a etapa de repolarização, que vai ocorrer o fechamento de canais de sódio e vai a entrada de íons de potássio. E bom, a intensidade do estímulo, basicamente fala que quanto maior for o estímulo, maior será o potencial de ação. E aí não vai ocorrer o aumento de intensidade de potencial. Bom, aí as sinapses, que é o impulso, que o impulso é transmitido de uma célula a outra através das sinapses, e é uma região de contato muito próximo entre a extremidade do axônio e o de neurônio e a superfície de outras células. Mas já falei. Existem vários tipos de sinapses. No caso, você tem neuroneurônicas, as neuromusculares, ou placa motora, e a neuroglandular. As neuroneurônicas é o que ocorre entre os 2 neurônios. Aí a neuromuscular é um neurônio e um músculo, e a neuroglandular é um neurônio e uma glândula. No caso aí vai falando também outros tipos de sinapses, que é a do somático, ou a axodendrítica, que vai ter ali o axônio ligado diretamente ao corpo celular, o dendrito, do axônio normalmente. Ou também tem a axoaxônica, que no caso o axônio ele vai estar ligado à região de um outro axônio. E aí esse outro axônio que geralmente vai ligar ao dendrito de outros neurônios. Isso ocorre porque alguns axônios eles possuem ali mesmo regiões que você consegue receber as sinapses. Bom, existe a sinapse química e elétrica. O mais comum que ocorre é a química, que vão ter membranas de 2 células
que elas vão ficar separadas em espaço, né, chamado de fenda sináptica. Bom, na porção terminal do axônico, o impulso nervoso ele vai proporcionar a liberação das vesículas que contêm mediadores químicos, que são os neurotransmissores. Os mais comuns são a acetilcolina e a adrenalina. Os neurotransmissores eles vão cair na fenda sináptica e vão dar origem aos impulsos nervosos na célula seguinte. E aí os neurotransmissores da fenda sináptica são degradados por enzimas específicas que vão cessar os efeitos. Existem 5 tipos de neurotransmissores. A dopamina, que ela é uma inibidora, que ela vai trazer sensações de satisfação e prazer, movimentos, vão trazer cognição, memória, comportamento, pensamento abstrato e emoções. A serotonina, que vai trazer o efeito do humor, ansiedade e agressão. A acetilcolina, que vai trazer o humor, o sono, a atividade sexual, o apetite, atividade do coração, dos hormônios, aí medir a temperatura, dor, movimentos e a cognição também. A noradrenalina, que vai ter excitação física e mental, vai o bom humor, a mediador de batimentos cardíacos, da pressão sanguínea. E também tem o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que vai transmitir ali ansiedade e convulsões. Agora eu vou falar da organização do tecido nervoso. Ele é organizado pela medula espinhal, encéfalo, cerebelo e o cérebro. Na medula espinhal você possui a substância branca, que é estriol, que possui mais bainha de menino, e a substância cinzenta no centro. No caso, a substância branca, você tem muita bainha de menina. Por isso que ela é mais branca, porque ela possui muitos dos seus lipídios, muita da sua gordura. Enquanto a cinzenta, você possui uma grande quantidade de corpos celulares. No caso da medula espinhal, essa substância cinzenta ela vai estar na parte de dentro. Quando você chega no encéfalo, a branca ela vai ser interna e a cinzenta ela vai ser externa. No caso ali você vai ter o sentido da transmissão do estímulo, né? Dependendo da função. O estímulo geralmente ele vai partir externamente e para internamente no encéfalo. Quando é medula espinhal, o estímulo ele parte internamente para externamente. Porque na medula espinhal ele vai partir do centro, dos corpos celulares, e vai passar pela bainha de menino, que vão formando os nervos já. E no cerebelo você possui as folhas cerebelares. Na substância cinzenta, você vai ter dividido em camadas. Você tem a camada de células de camada molecular, a camada de células de Purkinje e a camada granulosa. No cerebelo você também possui o suco cerebelar. Aí vai mostrando a medula espinhal, a primeira ali é a substância cinzenta, formada pelos corpos celulares, fibras nervosas, e os núcleos das células da glia. E na substância branca, que é a parte de fora ali. Aí vai mostrando as divisões do encéfalo, que é formado pelo cérebro, o telencéfalo e o diencéfalo. Aí o tronco cefálico, que você tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E no cerebelo, que você tem. E também tem o cérebro. Ele vai ser dividido em 6 camadas que vão formar a substância cinzenta. A primeira camada é a camada molecular. Depois você tem a camada externa de células granulosas, a camada externa de células piramidiais, a camada interna de células granulosas, a camada interna de células piramidiais e também a camada fusiforme. Por fim, aqui também falar do ato e do arco reflexo. No ato reflexo, é uma resposta imediata e involuntária por ação de um estímulo que manifesta da mesma maneira que outros indivíduos que pertencem à mesma espécie. E o arco reflexo é o caminho percorrido pelos estímulos. Por exemplo, um que ocorre é o reflexo pantelar,
que geralmente o médico que vai fazer ali, ele vai fazer para ver se os seus nervos, né, os neurônios, eles estão respondendo corretamente aos estímulos. No caso, se ele estivesse respondendo corretamente, você possui o nervo receptor ali, mais ou menos, na região. Depois ele vai passar pela medula, depois ele vai passar pelo nervo motor e por fim vai voltar para o músculo, que vai fazer a contração, né, o chute. Que também é um caso parecido com o que eu expliquei lá do objeto quente. Você pega e solta depois.